Que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, David Mendes, peita a PGR ao questionar se quem o processou é o cidadão Marci Lopes ou o ministro da Justiça. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal IBS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. E ó, família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante, que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, criem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. E o Eric, então, sem mais delongas, divulga vossas marcas aqui na nossa plataforma, faça como uma Rosas Business Corporation. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, Marci Lopes, ou melhor, David Mendes, peita PGR ao questionar se quem o processou é o cidadão Marci Lopes ou o ministro da Justiça. É neva. Pela primeira vez na história, estou a ver um David Mendes um pouco lúcido, um pouco inteligente, um advogado que não ganha nenhum processo, nunca ganhou nenhum processo. Porque ele gosta de estar nos processos midiáticos, nenhum deles ele ganhou. Todos eles perdeu. Epá, infelizmente, é basicamente isso que vocês estão a ouvir. E a família, como vocês sabem, ontem nós trazemos aqui uma notícia em que diz que Marci Lopes leva David Mendes às barras dos tribunais. E com isso, quem veio a público reagir à matéria, explicar a matéria, foi o próprio David Mendes, né? Que reagiu à notícia que nós teríamos apresentado, onde o mesmo foi constituído arguido no passado dia 5 de agosto. Em entrevista ao jornalista Queiroz, David Mendes explicou que as suas declarações no programa Revista Zimbo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus está no centro de processo, né? O Ministério da Justiça acredita que, enquanto comentador do programa, falei verdades que ele não gostou, né? Afirmou Mendes. Embora o processo esteja em andamento, David Mendes ainda não foi ouvido devido à necessidade de esclarecer a identidade do queixoso. Questionei se o queixoso era o ministro da Justiça ou o cidadão Marci Lopes. Se fosse ministro da Justiça, o Ministério Público deveria apresentar a queixa, pois seria uma ofensa à instituição. Se fosse Marci Lopes, ele teria de se apresentar a uma queixa particular e constituir um advogado, alegando que a sua honra foi prejudicada. No entanto, nunca falei do Marci Lopes e até me dou bem com ele, destacou. O ex-deputado afirmou que possui provas sólidas que já havia feito uma denúncia pública à Procuradoria-Geral da República, PGR, né, sobre os mesmos assuntos. David Mendes também expressou a sua gratidão pela solidariedade recebida de muitas pessoas que o contactaram. Oh! Amanjangue! Para quem não sabe onde que aconteceu tudo isso, por que o David Mendes foi, né, processado, é porque o mesmo recentemente falou umas coisas que vocês irão ouvir aqui. Vamos lá assistir, por favor, let's get it. Processos administrativos. Vamos agora falar da questão administrativa. No dia 31 de agosto do ano passado, o senhor Ministro da Justiça convocou o Bispo Valente no seu gabinete às 20 horas, lhe fazendo presente um acordo que deveria ser assinado em nome de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. O senhor Ministro da Justiça, no seu gabinete, às 20 horas, disse ao Bispo Valente que tinha orientações do Presidente da República. Se ele não assinasse aquele acordo, haveria, naquele momento, de fazer sair um comunicado na televisão e nas rádios, dando conta da extinção da Igreja Universal. Amarrado, como se diz na gíria, o Bispo fez a cedência porque usaram o nome do Presidente da República. Naquele dia e naquela noite, o senhor Bispo me contactou enquanto advogado, triste, até a lagrimar, do que fizeram com ele. E não só isso, o senhor Ministro da Justiça já tinha no seu gabinete
o pessoal do cartório para reconhecer a assinatura. Isso é coação. Os documentos assinados sob coação não têm nenhum valor jurídico. E foi fruto, a partir deste documento, que se arquitetou um conjunto de manobras para influenciar o bispo de Zerre. Deixa recuar um bocado ainda na esfera judicial, para que seja claro aqui, como se diz na gíria, já não temos nada para perder. O senhor bispo foi chamado na 4ª secção dos crimes por uma funcionária, a mesma funcionária que hoje anda com os brasileiros para expropriar, dizendo ao bispo: Largo David Mendes, dê-me 30% do dinheiro que está no banco e eu faço isso ao vosso favor. Isto é denúncia pública. E o senhor bispo está aí, e o senhor bispo prova, o senhor, nosso amigo, o senhor Ângelo, sabe disso. Exigiram 30% de todo o valor que se tinha no banco para auxiliarem. E o bispo não cedeu. Estou a fazer uma denúncia pública. Exigiram 30% de todo o dinheiro que estava no banco para que se agilizasse a favor da Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor ministro da Cultura, isto também é uma denúncia pública. Chamou o senhor bispo num restaurante e lhe exigiu renunciar David Mendes e fazer uma declaração pública contra o David Mendes. O senhor bispo se recusou a fazer isto. Meus senhores, isso é uma denúncia pública. O ministro da Cultura, num restaurante, obrigou o bispo Valente a renunciar David Mendes para ele ajudar e fazer uma declaração pública contra David Mendes. E o bispo se recusou. E o bispo sempre disse nas suas conversas: eu agora só tenho David Mendes e Deus. Vocês querem me tirar o David Mendes e eu fico com quem? Estamos a falar de denúncias públicas. É preciso que as pessoas saibam essa verdade. É momento de colocarmos toda a verdade na mesa. A direção da Igreja fez uma carta para o Ministro da Justiça solicitando que se fizesse já que estávamos a falar de unificação da Igreja, então que se criasse uma comissão em que as duas partes, cada uma apresentasse 10 membros para essa comissão, para se tratar então da reconciliação da Igreja. Essa carta foi endereçada ao Ministro da Justiça, ao INAR e ao Ministro da Cultura. Lamentavelmente, não agiram de acordo com o solicitado. Nos surpreende que alguém sem competência convoca uma Assembleia Geral. Como vimos atrás, o cartório notarial anulou por falsidade o diário em que se indicava o senhor Segunda como bispo. Anulou esse documento. E mais, o INAR fez sair um documento em que os proibia de falar em nome da Igreja. Mas não sabemos por que caminhos o ministro da Cultura
faz sair um decreto em que diz que, fruto da Assembleia Geral e da reunião de direção, extinguia a Igreja Universal do Reino de Deus e que se criava a IRDA. A IRDA foi uma proposta que se discutiu dentro da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, fruto da decisão da sua Assembleia Geral para se afastar do Brasil. Não foi, nem nunca foi, da ala brasileira. Esse decreto do senhor ministro peca em duas coisas. Primeiro, quem convocou a Assembleia Geral não tinha competência para convocar. Segundo, a Assembleia Geral deve trazer a agenda de trabalho. Terceiro, fizeram eleições em 2 dias antes da Assembleia Geral. Isso é nulo. Quarto, impõe a lei que os participantes da Assembleia Geral devem assinar a ata. E, pelo que todos nós ouvimos, participaram na tal Assembleia Geral que elegeu o senhor Segunda como bispo, 42 mil e qualquer coisa membros. Onde é que estão as assinaturas das 42 mil pessoas que participaram nessa Assembleia? Nós, perante a decisão do senhor ministro, nós requeremos, primeiro, ver os documentos que serviram de base para a decisão do ministro. Isto é de lei. As decisões administrativas são feitas sobre base em documentos. Nós pedimos acesso a esses documentos. Pedimos cópia desses documentos. Nos foi recusado. Mas, como se diz, quem anda com Deus não se perde. Nós conseguimos ter acesso a esses documentos. Foram feitos esses documentos foram feitos depois da nossa reclamação. Mas, num dos documentos diz que a direção da igreja alterou os estatutos. Meus senhores, isso é elementar. A direção não tem competência para alterar estatutos. Os estatutos são alterados em Assembleia Geral. Só e somente a Assembleia Geral tem competência para alterar estatutos. Eu não sei se eu é que estudei mal o direito, ou então os assessores dos ministros estudaram diplomas diferentes que eu estudei. Mesmo assim, o ministro fez sair o seu despacho, mas no nosso recurso, na nossa reclamação, o ministro não respondeu também. Silêncio absoluto. Nós, tendo em conta a lei do processo administrativo, interpusemos o recurso hierárquico. Nos termos da lei, o recurso hierárquico para a anulação do decreto do ministro foi feito ao Presidente da República. E nos termos da lei, esse recurso tem efeito suspensivo. O que é isso, o efeito suspensivo? O decreto não pode ser executado enquanto o superior hierárquico não se pronunciar. Até hoje que vos falo, o Presidente da República ainda não respondeu. Então, nos questionamos se o Presidente da República, o superior hierárquico do ministro, a quem foi remetido um recurso com efeito suspensivo, não se pronunciou, como é que o ministro da Justiça ordena que se passem certidões que os tribunais ajam em nome de uma tal IRDA?
Aliás, eles nem usam o nome IRDA, usam IRD. Sabes porque não querem se vincular a Angola, porque querem se vincular ao Brasil. Se vocês virem todos os locais onde está, em nenhum deles está IRDA, está IRD. Dizia eu, se estamos perante um processo suspenso, qual é o interesse direto que o ministro tem para apressar que o seu decreto se execute? Vamos para outra fase, então, que muito se fala. A decisão da juíza da 4ª secção dos crimes comuns da comarca de Luanda. Primeiro, não existe tribunais nacional. O único tribunal que tem competência nacional é o Tribunal Supremo. Os demais são comarcas, e as comarcas estão delimitadas o seu âmbito ou a sua esfera. E depois temos as relações que têm as suas regiões competentes. Para dizer o seguinte, nós, ao termos solicitado o trânsito em julgado do processo, quer isso significar que aquela sentença valia nos termos em que se apresentava. Não existe na sentença nada que diga Bispo Valente, Bispo Ferner, pastor não sei quem, entreguem patrimônio. Não existe. Os tribunais estão delimitados nas sentenças. Aquela sentença diz que os bens apreendidos nos autos sejam devolvidos. E diz a lei, devolvidos a quem? A quem direito confere. E quem é que tinha o direito naquela altura? A Igreja Universal, dirigida pelo Bispo Valente. Além do mais, isso é princípio básico do direito, a não ser que eu estudei em escola diferente. Excetuando das sentenças erga omnes, as sentenças são dirigidas para as partes. E no crime, aos criminosos. Em momento nenhum, os pastores, os bispos, que estão a ser agora despejados, foram constituídas partes no processo do crime. Então, será que eu sou o único que estou a dar conta disso? Será que as outras pessoas não estudaram direito nessa terra? Que as sentenças têm limites. Mas a juíza faz um despacho avulso, entreguem-se os imóveis no prazo do dia tal. Eu disse, ok, vamos imaginar hipoteticamente que é uma ação executiva. A ação executiva, aquilo que eu aprendi no direito, tem o limite à sentença. A ação executiva não se pode executar aquilo que não está na sentença. A sentença é o limite da execução. E então, o que é que diz a sentença? Os bens apreendidos nos autos que sejam devolvidos. Quais são os bens apreendidos nos autos? Os que estavam selados. Aqueles que estavam apreendidos nos autos. Hoje se levanta-se uma questão de competência. Qual é a competência que tem a Câmara de Luanda para executar uma ação em Malange, para executar uma ação no Ige, para executar uma ação em Banza Congo? Onde? É a chamada competência territorial. Existe competência territorial. Eu não sei, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, se eu é que estudei pouco, se eu é que tenho que voltar à escola.
E mais, quando nós vemos uma sentença, qualquer um de nós, até leigo sabe, quando temos uma sentença e queremos despejar, movemos a competente ação de despejo. Nós não vimos nenhuma ação de despejo. As pessoas estão a ser despejadas compulsivamente, sem um mandado. E, felizmente, vimos na Viana o despacho do juiz que manda libertar as pessoas, mostrou que esse sim ele estudou, sabia que aquilo que a polícia fez era ilegal, não tinha uma sentença executiva. E ele se pergunta, desobedeceram o quê? Qual é a desobediência que eles promoveram? Onde é que há a sentença contra essas pessoas? Pela primeira vez, depois de toda essa confusão, vi um despacho juridicamente fundamentado e obedecendo às regras de direito. Além do mais, pelo que sabemos, tirando no Talatona, em que os 5 colegas, membros da igreja, que o doutor Carlos foi libertar, que ficaram 5 dias como presos da comandante. Isso é grave no Estado de Direito. 5 dias numa cela porque são presos da comandante. Isto é uma denúncia pública. Estou a fazer uma denúncia pública. Deixa trazer aqui uma coisa à baila. O bispo esteve agora em Malães. E o senhor do INAR disse, o senhor ministro é que me telefonou para vocês não fazerem atividade. Então começamos a ver que há interesses pessoais. Logo após a realização da Assembleia, o Bispo Valente assinou uma carta que foi para o INAR, para que o INAR passasse a declaração, como passa todas as instituições, reconhecendo que ele era o líder. E o INAR não passou. E não passou, e agora, como disse, já não há mesmo nada para perder. Porque o diretor do INAR disse que estava a receber ordens do ministro. Eu gostaria agora que convocassem também uma conferência de imprensa para que me viessem desmentir. O diretor do INAR falava com regularidade com o bispo e dizia, por ordem do senhor ministro. Por isso, nós nos questionamos do papel da polícia. Nos bairros não há polícia, mas há polícia para ficar 24 sobre 24 horas a cuidar de um templo. Qual é o interesse público aí? Temos que pensar qual é o interesse público para a polícia que diz que não tem meios, pôr os seus patrulheiros aí, até comandantes a dormirem lá na igreja com medo de não sei o que, de uns rebeldes que podem atacar a igreja. Meus senhores, eu fui o advogado de Calupeteca, que lamentavelmente, embora ter cumprido a metade da pena, não querem lhe libertar. O que estão a fazer com a Igreja Universal é o que fizeram com Calupeteca. Perseguição religiosa. Não é verdade que o Calupeteca afrontou a polícia. Foram no seu local de culto para o prender. É óbvio que os fiéis não permitem que o seu líder seja preso. E eles se revoltaram. Mas quem foi com armas não foram
os seguidores do Calupeteca, foi a polícia, foi o exército. Será que estamos à espera mais um caso Calupeteca em Angola? Será que o ministro Laburinho, que foi ao Parlamento confirmar que os brasileiros estavam a fazer mal a Angola a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, mudou de ideia? Hoje, e para finalizar, gostaríamos de dizer que nós não vamos parar por aqui. Não vamos. Nós não vamos parar por aqui e temos algumas ações para realizar. A primeira ação, vamos reclamar à Presidência da República que lhe responda. Nós queremos saber o que é que o Presidente da República pensa sobre isso. Nós não nos vamos cansar enquanto não sabermos qual é o pensamento do Presidente da República. Eu apoiei João Lourenço, eu votei João Lourenço, porque acredito em João Lourenço. Ele me convenceu que lutaria contra a corrupção. Eu fui sempre um ativista contra a corrupção. Por isso, dei o meu voto ao João Lourenço. Então, eu gostaria de ouvir o presidente João Lourenço a se pronunciar agora. De que lado está o presidente da República? Nós já sabemos de que lado está a vice-presidenta do MPLA. Nós já sabemos. Agora queremos saber de que lado está o presidente da República. Nós vamos reclamar à Procuradoria-Geral da República como garante da legalidade para que a Presidência da República nos responda. Não importa qual vai ser a resposta, positiva ou negativa, mas que nos responda. Aí sim, aí nós saberemos de que lado está o Presidente da República. Nós vamos impugnar em tribunal, mas depois da resposta do Presidente, se for negativa, o decreto do Ministro da Justiça. Vamos impugnar em tribunal. Nós vamos mover uma ação de anulação da Assembleia Geral que elegeu o Bispo Segunda como líder da Ilha de Angola. Esses foram os nossos pontos de vista. Esta é a nossa posição. Ao Bispo Zerra, pode contar que eu não te vou largar. Porque o Bispo também ganhou a minha confiança. Porque isso que eu falei aqui, embora eu não lhe consultei para falar, que o ministro lhe chamou no restaurante para fazer declaração contra o David Mendes, que lhe prometeram numa conversa que eu sei, privada, e muitos aqui já estavam a acreditar, que o bispo devia sair de Angola e iam lhe proporcionar condições para que ele tivesse estabilidade. Isto não é conto de fada. Eu provo porque eu sei com quem ele esteve. Muito obrigado. Bispo Bartolomeu, a sua intervenção me comoveu.
Até estou em lágrimas. Não abandono o país. Vamos lutar aqui. Contra todos, se for preciso. Há um ditado, há uma frase cubana de José Martí: antes morrer do que viver de joelhos. Então não se fuja à luta. E tem outro ditado também: antes a derrota do que a vergonha de não ter lutado. O que é que nós esperamos do presidente? Se ele ordenasse unificação, se ele... Sim, tudo isso são ilações. Mas vamos ver o que é que ele vai pensar. E como disse bem a última interveniente, a palavra de ordem na reforma, na parte angolana, é unificação. Eu nunca ouvi outra palavra senão essa. E mesmo com o tal documento do Ministro da Justiça, foi feito um documento para se criar uma comissão de unificação, onde o próprio Bispo Valente não se preocupava com quem vai liderar a igreja. Ele se preocupava em unir a igreja. Então, eu acredito, se os assessores do presidente forem sábios, devia aconselhá-lo a ouvir os mais velhos na igreja. Temos muitos mais velhos: o Bispo King, a profetisa Suzette, o Bispo da igreja toquista, da metodista, sei lá, podia-se criar um conselho de mais velhos, dos sábios, para chamar a expressão, um conselho de sábios, para encontrar o caminho. Meus senhores, a igreja não são os templos, a igreja são as pessoas. É um erro se pensar que a igreja são os templos. É um erro. Porque cada um de nós pode fazer a sua casa num templo. Então, é um erro pensar a polícia, não, vamos ficar aqui o ano todo. Não resolve, porque as pessoas em casa oram. Desculpem, mas eu gosto de dar um exemplo permanente. Os das testemunhas de Jeová, durante o tempo do Partido Único, eram perseguidos, mas resistiram. Isso é que é o mais importante, a nossa capacidade de resistir. Bispo Bartolomeu, no tempo de Zé Eduardo, a mim ofereceram asilo. Algumas embaixadas ofereceram asilo. Eu disse que não, morreria em Angola. E em momento nenhum eu parei a minha luta contra o eduardismo. O país chama pelos patriotas. Não vamos deixar a nossa terra na mão dos não patriotas. Tem riscos? Tem. Corremos risco de vidas? Corremos. Mas não vamos abandonar Angola. E o senhor muito menos ainda, porque o senhor tem a responsabilidade por ser o primeiro a trazer essa igreja aqui em Angola, dirigir essa igreja aqui em Angola. Não pode virar as costas. Juntos nós podemos. É o que eu posso pedir a si.